Oi, Isabel Mega. Tem a opinião do Ciro Gomes, mas tem as questões da bancada dentro da Câmara dos Deputados, né? De que maneira os pedetistas olham toda essa movimentação. E eles seguem descontentes e a bancada deve se reunir, inclusive, para debater essa posição. Porque a oposição olhou e falou assim, gente, vocês estão trocando 6 por meia dúzia? Vocês estão tirando o ministro, mas deixando o número 2, tipo o vice-ministro, o secretário executivo de ministro, mas a galera do PDT não está gostando nem dessa mudança, é isso, Mega? É isso, e a própria oposição coloca o argumento de que, bom, o Lupe está sendo acusado de omissão e para a oposição o mesmo pode ser feito em relação ao novo ministro, já que ele também já estava no ministério. Então, querendo ou não, é uma troca que favorece mais essa linha de argumentação da oposição e que, ao mesmo tempo, não consegue aparar as arestas em relação ao PDT e na relação de base aliada com o Palácio do Planalto. A ministra Gleisi Hoffmann deu uma entrevista para o nosso âncora Gustavo Uribe, colocando muito claramente a importância do PDT para o governo Lula. Precisamos do PDT, queremos o PDT na base, mas vai ter que ter uma DR ali, porque, de fato, eles ainda estão muito descontentes pela forma com que eles afirmam que o agora ex-ministro Carlos Lupe foi tratado. O Carlos Lupe, Elisa, ele não é qualquer pessoa dentro do PDT, ele é o presidente de honra do partido, ele estava afastado momentaneamente da presidência do partido, mas ele é a figura central junto com o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que volta e meia tem planos de se tornar um presidente da República. Nas vezes em que foi para o segundo turno, acabou se afastando do presidente Lula, mas o partido foi junto com Lula para o segundo turno. Então, a gente tem uma bancada que, historicamente, dá esse apoio ao PT, até por questões históricas, questões de afinidades ideológicas, mas que, nesse momento, se vê muito incomodada com a forma com a qual as coisas foram tocadas. Um incômodo parte também do fato do novo presidente do INSS ter sido indicado, não com o selo já desse novo ministro, mas veio a indicação de dentro do Palácio do Planalto. Ele estava ali nos quadros, ele era procurador, então estava ali nos quadros da Advocacia Geral da União, uma figura mais próxima, por exemplo, do ministro Jorge Messias, e entrou nessa função do INSS como uma espécie de interventor mesmo, para trazer ali rigor em relação a essas apurações e, principalmente, sobre o que vem na sequência. É isso que a gente estava conversando. É preciso você, já de cara, trabalhar nesse plano de ressarcimento, porque é essa a necessidade mais urgente, é você tentar apagar esse incêndio, porque teve gente que perdeu dinheiro com isso. Então, é muito grave. E a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de gente que precisa desse dinheiro. É aposentado, é pensionista, a maior parte dessas pessoas se acredita de fato que seja gente humilde. Então, é um público extremamente sensível. Então, a ida desse novo presidente do INSS foi muito mais com uma ação programada pelo Palácio do Planalto do que pelo Ministério da Previdência, atravessando o guarda-chuva que até então estava com Lupe, Volney também, porque estava lá como número 2 e agora ele se torna ministro. Então, isso também gerou incômodo. Tem que ter uma DR para você distensionar esse ambiente, porque tinha muita gente falando até então que, olha, se Lupe fosse demitido, a gente sairia da base. Se Lupe optasse por sair, a gente indicaria o ministro e uma terceira via falando, inclusive, de uma posição de independência. Então, é isso. A gente não vai ser nem oposição, nem base. A gente vai ser independência. Então, tudo isso está no jogo. O fato é, a bancada quer conversar para deliberar. Eles estão agora mais cautelosos em relação a ficar dando falas públicas a respeito disso, porque querem ter um certo posicionamento que represente a bancada e isso vai acontecer a partir dessa terça-feira, nessa reunião que eles já programaram. Vocês estão vendo o tamanho da confusão, né? Porque tem o lance todo político da coisa. Porque o PDT está achando isso. Porque o governo tem de fazer isso. Porque o ministério em si tem que ser assim. Aí o novo presidente do INSS, aquela lambança danada. E tem toda a questão da investigação, ressarcimento e onde a polícia vai chegar com todos esses assuntos.